Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, querida família, como é bom estar com você. Sim, hoje estamos entrando em plenitude com uma convidada nova. Sim, você vai ao cinema? Pois é, e que tipo de filme você assiste? Que tipo de programa você assiste? Você prestigia os filmes espíritas, espiritualistas? Temos muita coisa para falar sobre isso. E para isso, hoje, trouxemos uma convidada pela primeira vez no nosso programa, muito querida, muito especial, que é a Magali Bierstoff. Ela é comunicadora, trabalha em marketing e comunicação dos filmes espíritas. Vou deixar ela falar um pouquinho, porque ela fala mais especificado o que é. Seja bem-vinda, Magali, ao nosso programa. Obrigada, Iraci. Gratidão pela oportunidade. Realmente é uma honra nós estarmos divulgando, né, o cinema, a arte dentro da área de entretenimento e cultura, mas com propostas que são exclusivamente voltadas dentro da temática espírita, onde nós podemos abordar temas do espiritismo de uma forma mais leve, de uma forma que a gente possa comunicar a todos e levar um pouquinho da mensagem do espiritismo. E esse trabalho que eu faço desde 2008, desde o lançamento do Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, depois, na sequência, o filme sobre as vidas de Chico Xavier, as mães de Chico Xavier, Nosso Lar, todos eles nós já trabalhávamos voluntariamente, né, comunicando com o Brasil inteiro. Naquela época usávamos e-mail, né, e a gente conseguia levar as pessoas até os cinemas para ter essa experiência, conhecer o espiritismo, né, com essa proposta, ao mesmo tempo que se divertiam, aproveitavam um cinema que é uma delícia, né? Muito bom, né? É muito bom. E assim, é mais um caminho de comunicação que foi previsto por Emmanuel. Ele revelou ao Chico Xavier na década de 50 que o livro E a Vida Continua iria para uma grande tela. E o Chico não sabia que grande tela era essa. Que tela é essa? Que tela era essa, exatamente. E realmente, o E a Vida Continua, eu também trabalhei nesse filme, e ele foi lançado, foi editado e foi lançado, e chegou aos cinemas, contava uma história, primeiro romance e o único romance do espírito André Luiz, ditado, né, pelo espírito André Luiz para o Chico Xavier. E foi para os cinemas. Então, esse é um projeto que é um desejo da espiritualidade, levar a mensagem espírita para a grande massa através de um grande canal de comunicação, que é o cinema, né? Com certeza. Agora, você está chegando para fazer divulgação de um filme muito especial, Predestinado. Fala um pouco desse filme. Como é que surgiu, assim, fazer esse filme? Como é que foi? Nossa, esse filme eu recebi um convite há 2 anos, antes da pandemia, um convite da Imagem Filmes, que é a distribuidora, e da Moonshot Pictures, que são os produtores, que eu estou representando eles aqui hoje, porque todo mundo está com a agenda repleta, porque nós estamos um dia antes, aqui gravando um dia antes da estreia, que é 1º de setembro. Então, nós recebemos o convite e eu fui pesquisar quem era José Arigó. Já conheci o Jorge Rizzini na Federação Espírita do Estado de São Paulo, a casa onde eu estudei, onde eu trabalhei, fiz todos os meus cursos, acabei dando aula, né, expositora, enfim, fiz parte até do conselho da casa, por isso conheço tanto a doutrina, e quando cheguei lá, sempre tive vontade de trabalhar na divulgação, na comunicação. Me chamava muita atenção divulgar para o maior número de pessoas, mas nunca imaginei, né, que depois de tantos anos eu ia conseguir fazer esse trabalho, né, profissionalmente também falando, com tanto amor e com tanta vontade, né, de fazer esse trabalho. Útil, agradável. Exatamente. Né, e ao prazer, porque é algo que realmente traz prazer, traz realização, né? A gente tem um propósito, é quase que uma missão, né? Apesar que a gente sabe que não somos missionários de nada, somos todos endividados, né? Mas todos nós temos uma missão, a verdade é essa, né?
não precisa ser necessariamente missionário, mas todos nós temos uma missão. E você está abraçando essa realmente muito bacana. Como muito propósito de bacana. vida. E aí eu fui estudar o Arigó, né? E aí eu, lógico, fui ler os livros, encontrei na literatura pessoas como José Herculano Pires, que, segundo o Emmanuel, dizia que ele era o melhor metro que mediu Kardec, porque é um filósofo nosso, brasileiro, espírita, que também abraçou a causa da pedagogia espírita. O Herculano tem livros maravilhosos. E ele fez 2 biografias do Arigó, porque ele foi até Congonhas, junto com o Rizzini, pesquisar. Porque o Arigó foi o primeiro médium de cura, né? E ele não era espírita, ele era católico. E como ele, a mediunidade surgiu de forma espontânea e natural, e eram, assim, era fenômenos muito intensos, eram com cortes, usando navalha, usando faca enferrujada, fazendo cortes, as pessoas não sentiam dor. Ele passava a mão, colocava um crucifixo e dizia assim: Jesus não quer que sangra. E o corte, simplesmente o sangue estancava. E aquele corte fechava, a pessoa se recuperava. E era faca dentro do olho, uma coisa que é um local tão sensível. Com Então, certeza. ele chamou muita atenção de todo mundo com esse tipo de mediunidade, porque o Fritz, ele recebia o Fritz, ele mudava o rosto, vocês vão poder presenciar isso nas cenas do filme, que o Danton Mello, ele faz os 2 personagens, ele faz o Arigó e faz o Dr. Fritz, né? Porque são 2 personagens. Sim. Você assistiu, né, Iraci? Assisti, muito bom. Então, e ele chamou atenção por causa dessa, vamos dizer assim, uma certa agressividade, né? Indo contra a medicina, que, lógico, precisa de uma sala preparada, de um anestesista para fazer uma cirurgia, e ele fazia ali em pé, né? Levava uma fila chegava a 12 mil pessoas em Congonhas, e a fila caminhava numa velocidade, numa rapidez, e era uma cirurgia atrás do outra, as pessoas em pé, e saíam, já sentavam, iam embora. Então, assim, era uma coisa assustadora para a medicina e Com também certeza. provocou a igreja, porque Congonhas, né, a cidade onde nós temos lá aquela igreja com os 12 profetas de Aleijadinho. De Aleijadinho, isso. Aliás, estivemos lá ontem na pré-estreia do filme e foi maravilhoso, a cidade está comovida, criaram até um museu agora para o Arigó, que tem lá todos os objetos que ele utilizou, a cidade está empenhada, emocionada. Ai, que bacana. Maravilhoso, visitamos hoje lá o prefeito e todo mundo. Então, é um momento interessante, porque há 2 anos, antes da pandemia, a gente estava trabalhando esse conceito do Arigó chegar como o primeiro médium de cura. E numa cidade pequenininha, eu conheço Congonhas, é uma cidade pequenininha, e imagina alguém no vulto dele, né, de repente fazer tudo aquilo virar de ponta cabeça, como foi doloroso para ele, porque todo mundo vai em cima, né? Nossa, e uma cidade extremamente católica, ainda é, né? E por causa desse destaque da visita do Herculano e do Rizzini, o Dr. Fritz autorizou filmar. E naquelas câmeras V8 antigas, ele filmou. Esse filme foi montado e lançado em São Paulo, numa sala de cinema normal, para vocês terem uma ideia, naquela época. E esse filme alcançou o mundo. As cópias, o Rizzini tinha contatos no exterior, esse filme foi para fora. Viajou o mundo, tanto que, você vê quantos anos depois, um autor americano, que conhecia a história do Arigó, lançou um livro que chamava o médium José Arigó, o médium da faca enferrujada. Esse livro virou inspiração para um roteirista fazer o filme, e era um filme sobre o Dr. Fritz, não sobre o Arigó. E esse roteiro veio parar no Brasil anos depois, e esse pessoal da produtora, que é o Roberto Ávila, da Moonshot Pictures, transformou um roteiro americano num filme brasileiro e falou: não, esse filme tem que contar a história de um brasileiro. Com certeza. E aí, né? ele mudou tudo, e aí construíram essa história. Então, foi assim que o filme chegou na nossa vida, lógico, baseado nos trabalhos que eu tinha feito anteriormente, né? E fui indicação.
E eu acabei abraçando. E 2 anos depois, a gente retoma o projeto no momento certo, na hora certa, para se falar de um tema como assistência espiritual, a cura, no momento onde nós perdemos milhares de brasileiros, onde as pessoas estão vivendo um momento de um desafio pessoal em relação à vida emocional, né? Sim, A nossa. transtornos de depressão, enfim, tantas temáticas que a gente está vendo aí, questões, enfim. Então, o filme vem trazer uma mensagem de esperança e de fé muito grande. Com certeza. A fé é extremamente importante nesse momento, inclusive, em todos, mas nesse principalmente, onde a gente vê que na Europa estão se fazendo restaurantes e danceterias de igrejas. As igrejas estão virando restaurantes, danceterias. Então, a gente fala assim, meu Deus, Nossa. como? Né? A fé é o que move, né? E nós, brasileiros, somos uma raça de fé, de ir lá, de lutar. Então, esse filme vem num momento muito importante. Muito. Ele chegou na hora certa. Ele vai ser o primeiro filme de uma série de projetos que estão acontecendo, que vão chegar à telona. Então, ele vai abrir a porta com a mensagem que o Dr. Fritz tinha para trazer, que qual era? A assistência espiritual é possível. É o primeiro ponto. Nossa. A medicina e a espiritualidade estão atuando junto ao ser humano, aos encarnados. Então, nesse exato momento que nós estamos aqui, milhares de hospitais, médicos estão fazendo cirurgias e muitas vezes estão sendo amparados por médicos espirituais. Uhum. Então, quantas mães socorrendo seus filhos, assoprando, dando um beijo, fazendo uma prece, quantas pessoas em suas casas, fazendo uma oração, estão sob o amparo, muitas vezes, da assistência espiritual. É verdade. Então, não é algo exclusivo de um médium de cura. Foi naquela época, porque era necessário fazer com que as pessoas olhassem aquele fenômeno e acreditassem que era possível ser curado por uma ajuda espiritual. Porque nenhum ser humano em sã consciência conseguiria fazer um corte como aquele, como o Arigó fazia, colocar órgãos para fora, retirar tumor, abrir pulmão, como na cena que vocês vão ver lá, que o deputado que acabou fazendo ele ser conhecido no mundo inteiro, porque o deputado foi curado de uma cirurgia que era impossível ser feita. Exatamente. E um médium fazer em casa, lógico, ninguém pode fazer uma coisa dessa. É que foi feito com uma assistência espiritual. Ali quem fazia, o Arigó dizia eram assim, espíritos. Quem cura é o careca, que eles chamam ele de careca. Vocês vão ver no filme, que é uma cena muito forte quando ele aparece, né? E ele dizia, o careca dizia, que era o Dr. Fritz, dizia, quem cura é Jesus. Então, a gente lembra, né, depois do fenômeno do Pentecostes no Evangelho, que os discípulos de Jesus, depois da morte do Cristo, passaram a poder curar. E nas viagens, né, que tem na descrição no Evangelho, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, que a gente vê toda aquela descrição das viagens que os discípulos fizeram do Evangelho, que Paulo também percorreu, quantas cidades eles chegaram e começaram a impor mão, né? Curar doentes, leprosos, pessoas com deficiência visual, cegos. E eles estavam sempre sendo assessorados pelo próprio Cristo. Exatamente. E é muito importante porque Jesus utilizava de uma forma extremamente simples para curar, imposição de mãos. Ele não ficava fazendo, virando de ponta cabeça, né? Enfim. E teve momentos que ele cuspiu na lama para colocar nos olhos de alguém. Então, teve momentos que o material era importante para talvez aquele que estava recebendo, que não acreditaria simplesmente com a imposição da mão ou até com o olhar, porque o Arigó, com o Dr. Fritz, curava pessoas através de um olhar. Teve relatos no filme de depoimentos que a gente colheu de pessoas que foram curadas com ele pegando na mão e olhando Jesus
quer que cure, você está curado. E a pessoa era curada. Ou o simples toque do crucifixo, que era o objeto que ele tinha da infância, que era o ponto de ligação, porque ele era católico, entre ele e a fé, entre ele e o Cristo. Mas aquilo que mais ele precisava, ele tinha, que era a fé. Sim. Ele tinha plena fé de que ele era o instrumento do Fritz, em nenhum momento ele duvidou. E essa fé potencializava a energia que ele tinha como médico curador, lógico, que aí, para quem conhece o espiritismo, sabe que o médico curador precisa de ectoplasma, Sim. que aí é uma outra história que tem que, né, estudar um pouquinho para vocês entenderem. E o ectoplasma é a matéria que o mundo espiritual utiliza para agir no campo espiritual, na perispiritual e no campo físico e transformar a matéria, fazer com que aquela matéria seja substituído um órgão, retirado uma célula, né? Tem todo um trabalho. Então, eles faziam isso sem conhecimento de nada. E depois de alguns anos, graças ao trabalho do Arigó também, pela perseguição que ele sofreu, o espiritismo, quando ele foi solto pela polícia e foi libertado da prisão, ele pôde trabalhar novamente no centro, com liberdade, sem perseguição da igreja, sem perseguição da medicina, né, da época. E o que aconteceu? As casas espíritas, que também eram perseguidas, e Sim. muitas delas fechadas, porque tinham reunião pública, imagina, não era nem trabalho de cura, fechavam simplesmente uma reunião. Né? E com o Arigó, depois disso, houve uma abertura. Aí os trabalhos de assistência espiritual foram libertados, não tinha mais perseguição, a justiça não condenava aquilo como curandeirismo, como nenhuma prática ilegal. E na Constituição de 88, o Brasil foi libertado no sentido de que não era mais perseguido religiosamente como uma prática de cura e de assistência espiritual. E hoje as casas espíritas trabalham com, né, com passe, com cura espiritual, com aquela mesa. Muitas casas às vezes nem utilizam mais a maca, mas enfim, graças ele foi o que foi lá atrás os precursores ali e o que desse liberou trabalho. todo esse trabalho que a gente tem hoje, né? Agora, eu me lembro quando era criança, eu ouvia minha mãe falar, né? Ah, porque tem que ir lá no Zé Arigó, não sei o quê. Porque eu nasci numa casa espírita, né? Num berço espírita. Então, e falava, porque eu não me lembro nunca, jamais, ela ter ido, mas eu me lembro desse nome, porque é um nome que realmente chamava atenção. E aquilo ficou, né? Tanto que quando nós fomos convidados para assistir o filme, a primeira apresentação, né, pela Paramount, né? Foi na Paramount Picture aqui no Rio. Isso. Foi, assim, muito especial, porque foi um momento que eu fui lá buscar, de quando era criança, aquilo que eu ouvia da minha mãe e que até então não sabia o que era, porque a criança não sabe o que é, né? E é muito importante, porque o que eu me lembre, a minha mãe falava sobre isso e contava de casos, né, de cura, como ele trabalhava, todo mundo com uma admiração muito grande, né? Minha mãe, junto com 2 irmãos, foram fundadores de um centro espírita em Indaiatuba, interior de São Paulo. E eles estavam sempre estudando, sempre se aprofundando dentro da doutrina. Mas isso era um braço da doutrina, então, que deixava todo mundo sobre alerta. Exatamente. Porque e agora? Vai lá, acredita, não acredita, mas tenho medo. E, de repente, pronto, tudo resolvia, não senti nada, não vi nada, não saí de nada, fui cortada, não saiu sangue. Que história é essa? Né? Realmente é muito mexido. Né? E, para as pessoas que não conhecem sobre o espiritismo, sobre a cura, vai ter um monte, ele deixou um legado lá, um monte de coisas, de exemplos, que vem realmente fazer com que as pessoas parem hoje para refletir um pouquinho, né? Exatamente. Porque vai ao médico, faz todos os exames,
e não tem nada. Mas a pessoa está doente, a pessoa está sentindo, ela está tendo tudo aquilo. E aí? Não tem hoje um Zé Arigó que venha, que corte, mas tem o trabalho dos espíritos da mesma forma que curam, fazem cirurgias, né? Nesse filme tem um elenco muito bom, né? Um É. elenco muito bacana. É importante isso que você falou em relação à memória, né? A gente, na produção do filme, inúmeras histórias, né? O filme foi feito todo em Minas Gerais, os figurantes todos de Minas Gerais, toda a história foi levantada. Rio Novo é uma das cidades que recebeu a parte da fotografia, né? Então, a qualidade de fotografia, do elenco, a trilha sonora, eu costumo brincar que ela carrega o filme no colo, né? Porque ela é do começo ao fim impactante. Você não tira os olhos, né? E o que chama atenção é que desde o começo eles falam, isso é uma história real. Não é Hollywood, não é fantasia. Então, desde o começo. É. E para fechar e comprovar isso, vocês vão observar que no final tem aí uma surpresa, né? Que a gente vai poder assistir o que realmente foi feito, a parte real. E nessa parte real, muitos depoimentos desses figurantes de pessoas como a sua mãe, né? Olha, eu fui curado, eu também, minha mãe foi curada, meu pai foi curado. Então, o que a gente mais escutou nessa campanha de lançamento, onde nós viajamos, eu pessoalmente viajei por diversos estados para a gente fazer pré-estreias junto com o elenco, junto com a equipe, e ao final, lógico, muitos depoimentos de pessoas que assistiram, se emocionaram, lembraram do pai, lembraram da mãe falando, Sim. lembraram das histórias. Então, assim, é uma memória viva do espiritismo no Brasil, é uma memória viva de histórias reais, de pessoas que foram curadas, de fenômenos naturais, espontâneos, e que depois, ao longo do tempo, com a ciência espírita avançando, porque aquilo foi um primeiro aviso da espiritualidade, estamos aqui. Aí os médicos começaram a trabalhar independente do médium estar cortando ou não. Aí começaram as cirurgias de somente imposição de mão, de um algodão colocado, do passe, do momento de passe e oração, às vezes até numa palestra. Quantas palestras a pessoa, a equipe espiritual, a equipe ligada a Bezerra de Menezes, Sim. e quantos ali no momento estão recebendo aquela vibração, aquela energia tão intensa e dentro da lei do merecimento, da causa e efeito. A pessoa sai de uma palestra muitas vezes curada de uma doença. Então, tudo depende do desejo sincero, do merecimento, Com certeza. da conexão com a espiritualidade e a questão da fé, como Jesus dizia, a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Então, a doutrina veio depois, num complemento, através da ciência, trazer diversas formas de cura. E eu acredito pessoalmente, né, com casas espíritas que fizeram trabalhos, por exemplo, de materialização de espíritos, porque o Dr. Fritz materializava. Ele materializou em Congonhas, na casa, no centro espírita, e no centro espírita todo mundo viu, inclusive a gente tem depoimentos da Lei, da Lúcia, que está no filme, que também participou e viu a materialização deles. E eles diziam que se um dia acontecesse algo com Arigó, porque estavam tentando a morte dele, eles iriam continuar o trabalho e materializar em praça pública e curar. Então, nada impediria, porque era um trabalho que tinha que ser feito. Então, hoje, os espíritos continuam trabalhando com médiuns, com doação de ectoplasma, usando os mecanismos da fé, da oração, fazem asepsia no ambiente. Por isso que tem lá, eles tinham... Por isso, né, que não contamina, né? não contamina, por isso que lá ninguém ficava doente, ninguém, né, tinha nenhuma doença, não tinha inflamação nem nada. Infecção, e hoje acontece exatamente, quando a gente entra numa sala de cura de uma casa espírita, a gente sente o ar é diferente. A atmosfera daquela sala onde tem um trabalho espiritual é diferente. Agora, nós precisamos ter fé, acreditar de que é possível e buscar com fé, mas tendo a certeza que muitas vezes a cura, a doença é a cura e não ao contrário. Né? Exatamente. Muitas vezes não podemos ser curados, e eles vão falar isso no filme. É a transformação, né? Vocês estão assistindo uma pequena degustação do filme Predestinado.
Nós vamos para um pequeno intervalo com um chazinho gostoso, quentinho, e voltamos já já. Não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje entrando em plenitude. Você que está chegando agora, que perdeu o primeiro bloco do programa, vai poder assistir, curtir a nossa convidada de hoje, que é Magali Bierstoff. Olha só, é assim que fala, Magali? É um sobrenome complicado, é Bischoff. Ah, é Bischoff. Isso. Falei errado, olha, até decorar, oxa. Pois é, e ela está aqui falando sobre o filme Predestinado. Predestinado, que conta a história do médium José Arigó e do Dr. Fritz, que era um grande espírito que trazia, ou melhor, um pequeno espírito de um vulto muito grande que trazia as curas. Magali, a respeito do elenco, tem muita gente conhecida no elenco, pessoas... Fala um pouco do elenco para a gente. Eles tiveram muita felicidade nesse elenco, é um elenco de peso. Nós temos aí, fazendo o papel da Arlete, que era a esposa do Arigó, que o acompanhou, foi o braço direito, e vocês vão assistir às cenas. A importância dessa mulher é a Juliana Paz. Pela primeira vez, fazendo o papel de uma mulher muito simples, né? Onde a sua beleza não é tão destacada, mas onde ela está representando o papel da Arlete de forma assim, surpreendente. A família estava ao lado nas gravações, eles ficaram comovidos, emocionados, elogiaram ela bastante. E nós temos o Danton Mello, que faz o papel do Dr. Fritz e faz o papel do Arigó. Ele tem cenas ali que ele representa a incorporação do Fritz e é uma pessoa que desconhecia o espiritismo, não sabia nada sobre os fenômenos, e ele faz exatamente como nós conhecemos o fenômeno de uma incorporação, onde há a mudança da face, né? Então, ele representa de uma forma, assim, extraordinária. Transfiguração, Ele né? leu o texto no início, chorou. Ele não conseguia ler o texto, os roteiros durante as gravações, ele chorou. A Juliana também, né, por ser simpatizante, ter toda a espiritualidade que ela tem, também foi uma coisa que ela se entregou de corpo e alma. Então, nós temos o Alexandre Borges, que faz o papel do deputado. Nós temos o Marcos Caruso, que faz o papel do padre, que no começo a gente tem até uma, né? Tira esse padre daí, né? Depois, não vou falar o que acontece depois para não estragar. Mas a gente tem, assim, um elenco que, se a gente parar para observar e assistir o filme, como ele prende a gente do começo ao fim, a gente percebe que todo o elenco tem um peso dentro da história. Sim. Que cada um representa o seu papel e tem uma importância dentro do enredo. Então, a gente acaba percebendo que todos são destaque. Então, é uma coisa que somente um diretor com um olhar tão humanizado e com uma capacidade de olhar pela câmera através de uma lente onde o sentimento parece que prevalece, que nós não falamos dele ainda, que é o Gustavo Fernandes. O Gustavo Fernandes é o diretor da novela Pantanal, que é sucesso hoje no Brasil inteiro e que está promovendo uma verdadeira, assim, emoção coletiva por causa desse olhar sensível. E ele aceitou fazer o filme, né? Ele dirigiu o filme, a sensibilidade dele nas tomadas da cena, a sensibilidade dele na fotografia, né? Quando nós temos a câmera em primeiro plano, quando a gente tem a câmera de cima, né? Com o drone. Então, ele permite com que você entre no filme de uma forma tão incrível, e as cenas de suspense, as cenas de corte, elas não ficam agressivas e pesadas, ao mesmo tempo em que mostra uma realidade, porque eles usaram um boneco de um robô que veio lá dos Estados Unidos, foi feito lá fora. Então, é usada uma tecnologia avançada para
causar essa sensação de emoção das cirurgias. E é de uma qualidade que é extraordinária, né? Um filme brasileiro digno de prêmio. Com certeza. E é bacana que é um filme trazendo uma história verídica. E isso é importante, porque não é um roteiro lá que alguém escreveu, pronto, acabou e é uma fantasia. Não, é uma história verídica, né? É E uma a gente sabe biografia. que se fosse ali, se a gente for buscar a quantidade de pessoas que foram atendidas e que têm as suas histórias para contar, porque passaram por ali, é muito bacana, né? Essa parte é importante, porque, na verdade, essas histórias para contar, nós, nesse filme, temos o apoio da Federação Espírita Brasileira. Então, a FEB, com o novo logo FEB Cinema, entrou nesse projeto, porque é uma história para ser contada, porque tem toda uma base do fundamento da doutrina espírita. Então, eles apoiaram nesse sentido, porque também emociona, comove. Então, uma história que tem base, né, doutrinária, que fala não diretamente para os espíritas, porque é um filme que Não, ele foi feito para as pessoas que não são espíritas, para exatamente. aquelas pessoas que não acreditam em nada. Então, a gente até convida para quem for espírita, conhecer alguém que não é, um colega de trabalho, alguém que tem dificuldade até às vezes de ir a um centro espírita e não entende o fenômeno, não entende a mediunidade, não entende a comunicação dos espíritos, e tem a curiosidade para ver como que é uma cirurgia espiritual, como foi feito naquela época. Leve no cinema, é a hora de passear, conversar, comer uma pipoca e assistir para ver o que a pessoa vai sentir, porque quando chega na parte da realidade, ela vai poder comparar e através Sim. dessa comparação a pessoa vai tirar própria razão dessa história. Então a FEB percebeu a importância desse filme e da mensagem que ele carrega do homem de bem, do homem que Sim. fez a cura e nunca usou nada para promoção pessoal, nunca ganhou dinheiro com isso, se dedicou 20 anos da vida, abandonou família, filhos que ele podia ter criado, levado uma vida normal, como a Arlete fala numa cena do filme, que ela queria ter uma vida normal e ela não teve, porque ele atendia no centro da parte da manhã até o dia escurecer, como o Chico fez. E ele chegou antes, né? Esse fenômeno do Arigó foi antes do Chico explodir no mundo. Tanto que tem uma cena linda do Chico, que ele É, fala isso, o famoso é você, né? Ele fala para o é. Arigó. Eles eram amigos, o Arigó. O Chico deu o nome da casa, instruiu para que ele abrisse o centro espírita e fizesse os trabalhos lá, para ter essa sustentação maior, que era do Frei Fabiano de Cristo. Então, veja que a FEB entrou para nos ajudar na divulgação, no sentido de que ela também tem projetos futuros com livros, que todos nós torcemos para que esses livros, e muitos livros ainda se tornem filmes e que possam ser Sim. levados para o cinema. E a FEB entrou com essa proposta de oferecer para produtores, novos produtores que estão interessados em divulgar filmes com essa temática e transformar roteiros em histórias de cinema, e ela vai disponibilizar os direitos autorais para que ótimos projetos e futuros filmes venham a continuar. Talvez aí, quem sabe, nos próximos 10 anos a gente vai ter notícias maravilhosas, e o apoio deles também foi muito importante. Agora, uma coisa que chama atenção é entrar num filme desse, como ator, né? Entrar num filme desse, fazer um filme desse, sem ser espírita, sem ter o conhecimento espírita, e sair do filme, terminar, concluir um filme desse, mexe, muda alguma coisa, né? Nossa, excelente colocação. Nós percebemos, por exemplo, Nelson Xavier. Ele fez o Chico. Nunca mais o Chico saiu da vida dele. Ele foi chamado para outros projetos e ele mudou a vida, foi buscar até cura, né, espiritual, se não me engano, no Lar Frei Luiz. O Vereza, que fez o Bezerra de Menezes, também hoje é um trabalhador espírita. Então, outros, né, outros atores passaram por essa experiência. Ela é muito forte, muito marcante.
na vida do ator. Segundo o João Signorelli, que faz o Chico nesse filme, ele diz que normalmente os personagens escolhem os atores. Então, ele acredita que há uma escolha no mundo espiritual antes do convite chegar aos atores. Você veja que no Kardec, que eu trabalhei também na divulgação do Kardec, o Leonardo Medeiros, que fez o Kardec, você via a caracterização dele, você falava assim, é o Kardec. Perfeito. Tanto que nas gravações, quando eles viram de longe ele pronto, o pessoal se arrepiava. Via ele andando em Paris com a bengala, era o Kardec. Parecia que o Kardec estava ali incorporado. Não foi diferente. Esse ator, ele era sobrinho neto de Eurípides Barçanufo. A família inteira sempre tentou levar ele para o espiritismo e ele nunca quis ir. E o convite chegou. Aí não tem como, não dá para fugir. Ele aceitou e, lógico, abalou, emocionou. E o Danton assim, se colocava como agnóstico, né? Mas ele chorou no roteiro, chorou nas gravações, e quando terminou as gravações, ele ficou quase, sei lá, uns 15 minutos sozinho num canto, em estado emocional, chorando para desconstruir, né? Sair do Arigó, sair do Fritz. Ele levou um tempo muito longo. E nas últimas entrevistas, a gente teve a oportunidade de acompanhá-lo na pré-estreia e na coletiva de imprensa em São Paulo. Ele chorou na coletiva, a Juliana Paz chorou na coletiva, os jornalistas estavam assim, tinha uma moça que tremia, e as perguntas que eles faziam eram todas voltadas ao bem, ao amor ao próximo, a fazer o bem. A gente nunca viu a imprensa assim, porque eles têm uma certa postura mais, né, mais assim, fora, né, do olhar. Ainda existe um preconceito com o espiritismo pela ignorância, exatamente por não conhecer. Mas eu acho que esse momento que a gente viveu de recessão, de ficar em casa, de ficar restrito à convivência um com os outros, mexeu muito com o emocional, né, do ser humano. Com certeza. Então as pessoas estão mais sensíveis, mais humanizadas. E aí o filme chega nessa hora correta, porque a gente percebe que o ator deu depoimento na coletiva de imprensa, em revistas, em várias revistas, né, de que ele agora está muito atento às questões espirituais e está começando a observar isso e ficar mais espiritualizado, vamos dizer assim, com vontade de conhecer mais. E para fechar ainda com chave de ouro, na pré-estreia no Rio de Janeiro, nós tivemos salas de cinema tendo efeitos físicos. E foi presenciado, né, em 5 salas diferentes. E uma das funcionárias da sala foi procurar o Danton no final chorando. Ela era espírita, emocionada, contando ao Danton o que aconteceu, porque antes do filme acabar, a luz apagou e acendeu, ao contrário, acendeu, até pensei, falei, nossa, mas o filme ainda não acabou, a luz já acendeu. Foi justamente naquela fase que acaba o filme e começa aquela outra parte, que eu falei que é a parte real. E aí a luz acendeu, de repente a luz apagou de novo. E aí ela foi no final dizendo que o rapaz da luz, ela e o rapaz da luz, que eram as únicas pessoas que podiam acender e apagar, estavam lá embaixo. E a sala lá em cima estava trancada. Ninguém poderia ter feito aquilo. E depois, quando eu fui contar para uma pessoa lá fora que isso tinha acontecido, aí veio os relatos, outros relatos. Foram em todas as salas, e uma delas até teve um blackout geral. As meninas do cinema apavoradas ligaram para avisar e falaram, olha, pessoal, nós vamos resolver, desculpem, mas nós vamos resolver. Então, ninguém sabia o que estava acontecendo. Estava tendo blackout, picos de luz na pré-estreia no Rio de Janeiro. Então, a gente até arrepia. Eles estavam lá. E no restaurante que a gente estava também com a equipe do elenco antes de começar a sessão. A luz apagou e só apagou do restaurante. O shopping inteiro estava aceso e a gente não entendeu, achou que era uma falha do restaurante. No fim, quando aconteceu nas salas de cinema, nós descobrimos que não. Que a falha continua acompanhando. A falha já estava nos seguindo em todas as salas de exibição. Então, assim, há um desejo deles em relação a esse filme. Então, nós nos sentimos muito honrados, né, de estar fazendo essa ponte. Agradeço mais uma vez você de estar aqui e o quanto importante isso é nesse momento para levar essa mensagem do Evangelho de Jesus, porque eles falam de Jesus o tempo todo e é um desejo do mundo espiritual, das equipes que estão acompanhando essa evolução
da medicina e da espiritualidade, e que Começam a andar juntas, né? estão cada vez mais, nós vemos aí a medicina e a espiritualidade aliada, né? E que futuramente acredito que a mediunidade vai ser só um pequeno instrumento, porque todos nós vamos avançar, Com certeza. né? Na questão da neurociência. A gente vê hoje a epigenética, a biologia avançando nos estudos e nas pesquisas, mostrando a força que nós temos através da mente, do poder e da vontade, do pensamento e sentimento, de alterar as próprias células e Sim. modificar o estado de doença para a cura. Então eu vejo, eu sinto que o mundo espiritual está nos fazendo a gente sair do prezinho, do primário e avançar Caminhar mesmo, né? exatamente na autonomia do espírito, que a gente Exato. pode conseguir através da mente. E a gente veja Leon Denis com livros que falava do pensamento e vontade, Emmanuel, isso lá na década de 50, né? E hoje nós estamos em 2022. E quanto nós ainda aprendemos a usar a força da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa vontade, do nosso desejo, e é o que eles querem, que a gente tenha autonomia sobre os nossos corpos. Como falava assim, mente sã, corpo são, né? É. Então, que a gente pode usar a nossa própria força, a nossa própria energia para conseguir a cura que tanto a gente precisa, e que a gente precisa mudar alguns hábitos, mudar sentimentos, pensamentos, porque a base da nossa doença é emocional. Ela nasce da nossa mente doente. Sim. Então, eu sinto A doença hoje do espírito, a né? doença da alma. Então, o espiritismo não veio para curar corpos. É, Ele veio para curar a nossa alma. com certeza. E depois de toda essa emoção que os atores sentiram durante as gravações e depois na conclusão disso, o que ficou, né? O que eles passam ali de mensagem? Eles estão nos acompanhando em todos os eventos e estão numa expectativa muito alta em relação ao filme, porque acho que todo mundo fica quando vai lançar um filme. A gente sentiu isso na pele em todos os outros filmes, mas nesse parece que tem algo maior que nos envolve, tem algo que a sensação é que tem algo nos acompanhando, né? E desejando, porque a mídia abriu, a imprensa está falando, está bombando, como diz, né? Os espíritas nos apoiaram, a federação nos apoiou, o movimento está engajado, a gente percebe grupos sendo formados para salas de cinema, porque a Imagem Filmes ofereceu, né, um apoio os distribuidores, um apoio de 50%, com os grupos que estão se formando acima de 50 pessoas, só se dirigir à sala de cinema, 50 pessoas que a própria sala de cinema vai oferecer 50% de desconto nos ingressos. Então, há um movimento acontecendo, as pessoas já estão se reunindo, eu recebo mensagem diariamente, até com fotografias, olha, o nosso grupo já fechou, já fechamos aqui, fechamos ali. Então, assim, há um movimento acontecendo. Por isso a importância da mídia, por isso a importância dos canais de comunicação, que a gente está utilizando de todas as ferramentas digitais, porque hoje ainda há muitas casas fechadas que não voltaram ou retornaram ao movimento como era antes. Então, a gente tinha um poder de alcance de comunicação através de palestras e que foi reduzido agora. Então, a gente precisa do mundo digital para levar as casas, as famílias, todo mundo pegar o WhatsApp, fazer linha de transmissão, passar o trailer, mandar o cartaz, mandar um convite para o amigo, falar qual sala que está saindo, vamos lá. Esse movimento é que faz a diferença, faz com que um filme cresça no primeiro dia da estreia, na primeira semana, e esse movimento é o que a espiritualidade conta, porque eu sinto que essas salas que estão sendo distribuídas vão ser mais de 650 salas, então é um filme nacional que sai com um tamanho gigante para um filme nacional, e conta com, eu acredito que a espiritualidade já está se movimentando nessas salas onde vai ter exibição, então vão ser salas também amparadas, utilizadas por eles, para fazer um trabalho espiritual, eu tenho absoluta certeza. Porque ali eles aproveitam todas as oportunidades que tem sempre
para manipular fluidos, manipular ervas, enfim, e aproveitar aquele momento para fazer o Então, tratamento, né, alguns tratamentos na pessoa, alguma intervenção, alguma coisa, e a pessoa não tem essa noção, não, o né? E tudo despertar. aquilo está preparado, toda aquela ambientação, Sim, e ali mesmo tem uma quantidade grande de pessoas doando fluidos e nem sabe disso, não. como tem aqueles que estão canalizando e recebendo tudo isso. Quer dizer, é um momento importante para a pessoa também que passa por uma situação de dificuldade, uma situação de doença física ou um transtorno, né, psíquico. Então, de ir a esse cinema, de ir a essa sala e de estar ali se sensibilizando Isso. com um Se filme conectando. desse. Porque a gente estudou e sabe que o pensamento se conecta, não importa a distância, né? Duas almas Exatamente. estão conectadas através do sentimento e pensamento. Às vezes você sabe um amigo que vai ligar, a pessoa já te liga, pega no telefone. Então, imagina isso junto ao mundo espiritual. É a mesma coisa. Se há milhares de pessoas reunidas num único local, assistindo e conectadas mentalmente com aquela história, com aquele filme, com aquela emoção, o mundo espiritual está conectado. Então, Sim. é uma sintonia automática. Então, é lógico, todos que estiverem conectados vão estar sob a proteção e o amparo direto dessas equipes espirituais que estão trabalhando. Segundo informações da lei, dessas equipes que o acompanhavam, o Fritz deu várias incorporações e ele falava, todo mundo ouvia ele falando. O Frei Fabiano de Cristo tinha uma equipe de 700 espíritos que acompanhavam José Arigó, só para ele rezar o trabalho. Agora, imagine um trabalho onde você amplia dizendo que você vai levar a mensagem do Cristo numa terra como o Brasil, que ainda é uma terra abençoada pelo mundo espiritual, no desejo de que a gente leve a religiosidade, a espiritualidade, o amor ao Sim, próximo, a fraternidade, a caridade para o mundo, e inspire o exatamente. mundo. Imagine se eles não vão trabalhar. Então, acho que a É a gente tem que oportunidade que muita gente tem que ir e buscar e sair de casa, compartilhar. isso, ir para a sala de cinema. Por que a gente insiste na primeira semana? Porque na primeira semana é que os distribuidores decidem obter mais cópias e colocar mais horários, abrir mais janelas de exibição e aí chega mais gente. Quanto Sim, mais aumentam as janelas de exibição, maior o público. Quanto maior o público, mais o exibidor se interessa. E quanto maior o interesse desses filmes com essa temática, mais a imprensa vai falar. Mais o sim. espiritismo vai crescer. Não é o interesse, não é isso. Ninguém faz filme É para muita oportunidade para isso. aqueles Exatamente. que estão em cima do São céticos, né, muro, também. É. céticos, para receber ali uma oportunidade até de receber um tratamento. E sem saber, muitas vezes, né? Com Sem certeza. saber. Porque Porque a pessoa não sabe que ela está recebendo um tratamento, mas ela sabe se ela foi lá doente. E aí, quando ela sabe se ela foi lá doente e de repente se curou, como pessoas que foram curadas no tratamento espiritual aqui, que tinham tumor tamanho T4 no pulmão, e no tratamento espiritual, porque era impossível a cirurgia, né? E no tratamento espiritual a pessoa foi curada. Vai para o médico para ver como é que está, né? Tem que fazer um acompanhamento. E aí o médico vira e fala para o paciente, fala assim, você operou, né? Ele fala assim, não, não operei, não. Operou, claro que operou. Tem nossa, uma tem até cicatriz marca. aqui Isso mesmo. de 2 centímetros e não sei quanto. E o paciente fica assim e traz o exame para a gente ver. Aí você fala assim, o senhor foi curado, você passou pela cirurgia, embora você não tenha consciência, mas a cirurgia foi feita. E o médico virar e falar, olha, eu não sei o que você fez, mas agradeça aí a Deus, porque está aí a comprovação da cirurgia. E aí? O Roberto diz que se esse filme conseguir que as pessoas que estiverem lá
se tornem uma pessoa do bem e que tenha Sim. vontade de promover uma ação do bem para alguém, ele falou que já cumpriu a sua missão. Exatamente. Então, acho que essa é a mensagem do Arigó. Um homem... Arigó significa matuto, né? Um homem simples, humilde, sem nenhuma pretensão, não era médico, cirurgião nessa vida, provavelmente já foi em outra, como o Fritz o acompanhava. E ele veio para mostrar que é possível a assistência espiritual, mas que é possível se dedicar uma vida a fazer o bem ao próximo, acima da sua própria vontade, da sua própria vida. E ele inspirou muitas vidas, né? Inspirou muita gente que é grata a milhões e milhões de pessoas que ele curou e que hoje são gratas, né, a essa alma, a esse espírito. Então, acho que esse é o nosso maior presente, um legado que ele deixa da bondade e do bem, e do fazer o bem, que eu acho que é isso que mais nos inspira, porque o Espiritismo também não tem pretensão de mudar ninguém, de mudar a vida de ninguém. Não é doutrinar ninguém, mas fazer com que aquilo seja divulgado e as pessoas possam passar a ter conhecimento. A filosofia espírita, ela é uma filosofia de vida e não necessariamente uma religião. Sim, inspirar, né? Inspirar a ser bom, porque o mundo precisa de amor e de bondade. Magali, obrigada pela sua participação, obrigada por ter vindo aqui no Plenitude para trazer esse conteúdo, para trazer essa informação de cultura e de cura, né, para tantas pessoas que muitas vezes estão quietinhas em casa, querendo encontrar alguma coisa que faça sentido na vida. Vá ao cinema, que vai fazer todo sentido. Com certeza. Obrigada pela sua presença. Obrigada. E vocês, todos que estão na sua salinha, assistindo, acompanhando o programa e entrando em plenitude conosco hoje, convide seus amigos, os familiares, divulgue no seu condomínio, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, na faculdade, nas escolas, divulgue o filme O Predestinado, e que vai mexer com a vida de muita gente, com certeza. Então, faça a sua parte, divulgue o amor, porque, afinal de contas, a cura, a saúde, o tratamento, o socorro espiritual é uma divulgação de amor, é um trabalho de amor. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz, deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa para você. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.